Ela estava sozinha e desamparada em uma estrada escura, até que um relincho cortou o silêncio da noite. Hoje, vamos cavalgar direto para um dos encontros mais inexplicáveis do folclore brasileiro. A brisa de julho, naquela cidadezinha do interior, não era apenas fria. Ela era gelada até o âmago. O ar pesado da noite, que parecia ter engolido todos os sons, se enroscava nos ossos, fazendo a pele eriçar em um calafrio que nada tinha a ver com o vento. É nesse silêncio opressor que me pego, vez ou outra, revivendo as palavras da minha tia Cláudia. Palavras que me foram contadas há anos, não como um conto, mas como uma confissão de uma alma que carrega um segredo que é quase um fardo. Essa história, que agora eu carrego comigo, não é um eco distante. É um fantasma. Eu afirmo a vocês, com a mesma convicção que eu via no olhar da minha tia. Isso não é uma lenda, é uma memória. E aconteceu de verdade. A vida da minha tia nunca foi uma jornada leve. Suas pernas, frágeis desde o nascimento, a mantinham prisioneira de si mesma, transformando a mobilidade em um luxo negado. Aos 15 anos, o mundo era um lugar de degraus inacessíveis e olhares impiedosos. A cadeira de rodas, sua única aliada, era também o alvo da malícia infantil e da piedade sufocante dos adultos. Ela vivia em um corpo que não a obedecia, em uma sociedade que a enxergava como uma anomalia, uma falha. Mas em meio a essa existência cinzenta, um refúgio de cores e cheiros se abriu. A padaria da Dona Fátima. A loja não era próspera, mas se sustentava o suficiente para que o aroma de bolo de fubá quentinho e pão fresco fosse o perfume de um santuário. Dona Fátima não era como as outras mulheres da vila. Com seus 35 anos, ela era de uma beleza quase etérea, de cabelos escuros como a noite e olhos profundos, que pareciam abismos silenciosos, guardando segredos antigos. Suas mãos, sempre enfarinhadas, eram a prova de uma vida de trabalho, mas a sua pele, mesmo sob o calor incansável do forno, mantinha um brilho suave. Ali, a voz da padaria não eram palavras, mas o tilintar de um sino que anunciava a entrada. E o silêncio de Dona Fátima falava mais alto que qualquer sermão. Ela tratava minha tia não com pena, mas com um carinho que era quase sagrado. Naqueles olhos gentis, minha tia via algo mais do que compaixão. Ela via o reflexo de um luto. A padaria inteira era um memorial para a filha que ela havia perdido. Era uma ligação mútua, silenciosa, tecida pela dor de ambas
e pela compaixão que as unia. Mas nem todo mundo na vila gostava de Dona Fátima. O que o coração da minha tia, ingênuo e sedento por afeto, ignorava, as bocas da vila, cruéis e afiadas, não deixavam passar. Os sussurros maliciosos, a aversão velada da minha avó, tudo isso era um coro de veneno. Minha tia, em sua inocência, não compreendia a gravidade daquelas fofocas. Até que, em uma tarde, ouviu a voz sussurrada da minha avó. O som era baixo, mas as palavras eram como estilhaços de vidro. Aquela Fátima é a vergonha da cidade. Se ela continuar se encontrando com o padre, ainda vai virar uma mula sem cabeça. A noite da festa junina chegou, prometendo calor e alegria. Mas para minha tia, a única coisa que chegava era o eco de sua própria solidão. Foi então que um convite, tão improvável quanto um milagre, apareceu. Os mesmos colegas que a atormentavam, os mesmos garotos que a ridicularizavam, prometeram levá-la à festa. E, o mais importante, trazê-la de volta para casa. Era uma porta para a aceitação que ela tanto desejava. E a esperança, frágil como uma asa de borboleta, a fez acreditar. Meus avós, com o coração partido pela solidão da filha, mas dando um voto de confiança da palavra dos meninos, a deixaram lá. Mas a festa se tornou um circo cruel. As risadas dos meninos, que prometeram ser solidárias, transformaram-se na trilha sonora do abandono. Conforme a noite se dissolvia em uma escuridão sem estrelas, minha tia procurou por eles, com o coração apertado. A resposta foi um espinho no coração. Servira! Aquela promessa era uma mentira que a deixou à mercê da noite, sozinha e aterrorizada. O caminho para casa, uma rua de paralelepípedos irregulares e traiçoeiros, se tornou um pesadelo silencioso. A cadeira de rodas, antes um auxílio, agora era um empecilho. Com as mãos trêmulas e os olhos marejados, teve que descer da cadeira. Ela arrastou sua prisão metálica, 1 centímetro de cada vez. O vento de julho chicoteava seu rosto, e o silêncio da noite engolia cada som de esperança. Ela estava sozinha, no meio do nada, com o frio e o medo como suas únicas companhias. Foi então que o silêncio foi rasgado. Tô sentindo cheiro de medo. Matas escuras, lendas que não são lendas. O que te espera nesse livro é o lado esquecido do nosso folclore. Entidades, maldições, aparições, coisas que nem sua avó ousou te contar. Se tiver coragem, o link tá na descrição. Foi então que o silêncio foi rasgado. Um relincho agudo e visceral, que parecia vir das entranhas da terra, ecoou pelas paredes da noite. O som penetrou a alma da minha tia. Ela paralisou, o sangue escoando para os pés,
o coração batendo no peito como um tambor de guerra enlouquecido. De repente, a lenda se materializou. Uma silhueta de cavalo, mas sem a cabeça. Em seu lugar, um fogo que dançava e crepitava, iluminando a escuridão com um brilho infernal. O cheiro de enxofre e de terra queimada invadiu o ar. Minha tia soltou a cadeira de rodas, os olhos fixos na criatura, o terror puro e absoluto congelando até os pensamentos. Mas então, uma voz quente e suave como um sussurro materno ecoou na mente da minha tia, direta, mas acolhedora. Vai, sobe! A mula sem cabeça, com sua cabeça de fogo curvada, a convidava a subir em suas costas. Em um misto de instinto e pavor, minha tia, mesmo tremendo, subiu. A criatura, com um cuidado que parecia humano, levantou-se. O calor daquele fogo não era escaldante, mas protetor, como se ela tivesse sido envolvida em um abraço quente. A mula caminhou, lentamente, sem pressa, até a porta da casa dos meus avós. Ao chegar, a mula se abaixou novamente. Minha tia, com as mãos trêmulas, desceu. Ela se virou para agradecer a criatura, mas não havia nada. Apenas o cheiro de fumaça e um arrepio gélido que fez todos os pelos do seu corpo se eriçarem. Minha tia entrou em casa, onde minha avó, em prantos, a esperava. A avó, que havia rejeitado Dona Fátima, agora estava em agonia, rezando. Ela sabia que a maldade dos meninos era previsível. E, de alguma forma, sua oração foi atendida. Não por um anjo, mas por uma criatura de lenda. Um monstro do folclore que tinha cheiro de enxofre. Na manhã seguinte, a padaria estava fechada. A cidade inteira percebeu o silêncio. Dona Fátima nunca mais foi vista. Eu, como sua sobrinha, carrego essa história comigo e me pergunto: será que o amor de uma mãe, de uma mulher que perdeu uma filha, era tão forte que, mesmo por alguns momentos, quebrou a maldição da mula sem cabeça? Será que o calor daquele fogo não era a punição de um pecado, mas a paixão protetora de uma alma ferida que encontrou o amor em sua dor? Eu não tenho respostas, mas sei de uma coisa: minha tia foi salva pela mula sem cabeça. E eu, desde que ouvi essa história pela primeira vez, temo menos o escuro. E foi assim, sobrios, que a mula sem cabeça não apenas galopou sobre um mito, mas sobre o coração partido de uma menina esquecida. Se esse relato fez sua espinha congelar mais que a brisa de julho, dê aquele like pós-mortem, se inscreve no canal e ative o sininho, antes que ele resolva relinchar sozinho. Agora me diga aqui nos comentários: você já ouviu alguma história sobre a mula sem cabeça aí na sua região?
E de onde você está assistindo esse delírio folclórico? Quero saber de onde brotam os meus sombrios espalhados por esse Brasil assombrado. E se você quer mais relatos como esse, clique na playlist que vai aparecer no final do vídeo e venha maratonar cada página do nosso Grimório virtual. Obrigado por abrirem seus corações gélidos para mais uma história que desafia a lógica e a lenda. Lembrem-se, às vezes, os monstros que mais tememos não são os que vêm do inferno, mas os que vestem o uniforme da normalidade. E, ironicamente, às vezes, é o inferno que estende a mão para nos levantar. Tchau!